Parou! Tá, qual a questão? Finalmente eu acho que eu descobri uma forma boa de gravar os vídeos, então eu vou fazer dessa forma. O que eu vou tratar agora? Isso aqui. Tipos de sujeito, também vou tratar tipos de predicado e predicação, ou seja, transitividade. Então, estou criando um mundo. Se não der certo, eu paro com essa série, cara. Não aguento mais, tá? É isso aí. Tipos de sujeito. Vamos lá. Quando a gente está falando em sintaxe, a gente está falando em funções sintáticas. O que isso significa? Quando a gente fala em funções sintáticas, cada termo exerce uma função específica, certo? Então vamos ver se vai parar de travar isso aqui agora. Ok? Então, por exemplo, o sujeito faz a ação, ok? Essa é a função sintática do sujeito, fazer a ação. Então, o sujeito tem uma função específica, ok? O predicado, qual que é a função do predicado? No predicado vai ter a ação, mas, normalmente, em caso de verbo transitivo, a gente já vai ver isso, quem fez essa ação, ok? O que isso significa? Que, por exemplo, se a função sintática do sujeito é fazer a ação, então pressupõe que uma ação foi feita, correto? Beleza. Então, vários pressupostos lógicos, como eu estava falando. A questão da lógica na gramática não pode ser ignorada, beleza? Então, o que a gente vai ter? Se alguém faz a ação, tem uma ação. E, normalmente, se alguém faz a ação, alguém sofre essa ação ou algo sofre essa ação. Então, se eu chuto a bola, eu sou o sujeito, chutar é a ação e bola é quem sofreu a ação. Quem sofre a ação é o objeto, certo? E a ação em si, pelo menos em caso de predicado verbal, a gente já vai ver isso. A ação vai ser o núcleo do predicado, a parte mais importante, a ação que está sendo descrita. Ok? E aí, a gente vai ter o quê? Sujeito e predicado como termos essenciais, ou seja, quase todas as orações, que vai ser aquela frase que pode ser que não seja uma frase completa, tá? Mas uma frase ali que tem um verbo vai ser uma oração. Então, toda frase que tem verbo, oração. Certo? Toda vez que tem verbo, tem oração. Então, nesse sentido. Se a gente fala em predicado, por exemplo, é pronunciação em latim. A gente tem que parar para refletir nas coisas que a gente fala. Os termos não estão ali porque alguém decidiu que ia ser aquilo. Não. Tem toda uma lógica por trás do porquê que esse termo significa isso. Certo? Tem que pegar umas pedrinhas. Que isso? Tem uma vila aqui? Oh! Deus está me abençoando. Senhor, cura onde dói. Tá. Coloca a imagem do Kanye West falando, Senhor. Oh, shit. Oh, shit. Bom, vou pegar. É só tirar aqui. What? Aê! Nice. Oh my god. Ó, eu comecei muito bem, cara. Pelo amor. Tem alguma coisa aqui? Não, mas eu vou pegar isso aqui. Me desculpem, mas eu vou pegar. Pego. Devidamente pego. É meu. Acabou-se. Receba. Tá, o que acontece? A gente vai ter que... Que susto que eu tomei. A função sintática do sujeito é fazer ação. Se alguém faz ação, tem uma ação. Que vai ser aquela parte do verbo do predicado, verbo de ação. E pressupõe normalmente alguém que sofre essa ação. Exceto em caso de verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento. O que está acontecendo? Eu estou sendo abençoado, cara. Eu vou pegar esse aqui também, tá? E aí... Sai de perto de mim. Tá? Gostei de ti. Mais ou menos. Tu é um villager. Eu não gosto muito de villager. Né? Mas, vamos lá. Nossa, já tem uma armadura de ouro. Eu preciso muito de um cavalo agora. 14 carvão por uma esmeralda. Tá bom. 15 esmeralda por uma... Tá, vou pegar uns carvãozinhos. É isso aí. Tá, beleza. Então vamos dizer o seguinte. Eu pego o carvão. Certo? O sujeito está fazendo ação, que é a ação de pegar o quê? Carvão. É o que eu vou fazer agora. Se eu faço a ação, então eu sou o sujeito. Se a ação é pegar, então esse é o núcleo do predicado verbal. E a gente vai ter o que mais? Que tem o predicado nominal, por exemplo. O predicado nominal vai ser aquela parte que não tem uma ação sendo descrita, e sim uma descrição. Então a gente vai ter, por exemplo, ele está triste, ele está feliz, ele é triste, ele é feliz. Então o verbo é de ser
e o verbo estar vão ser sempre verbos de ligação. O verbo de ligação tem uma função mais gramatical do que qualquer coisa, do que uma semântica que a gente fala. Então, o verbo de ação ele adiciona um sentido na frase. O verbo de ligação não, ele só está simplesmente ligando o sujeito com o predicado. E porque ele não tem essa base semântica, a moral do núcleo é que o núcleo, seja do sujeito ou do predicado, ele vai dar uma noção, ele vai dar um sentido. O que mais adiciona sentido num predicado nominal vai ser o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito vai ser a descrição. Por exemplo, vamos dizer assim, eu poderia ter uma frase que é só ele triste, e ainda entender que ele está ou ele é triste. Então, o verbo de ligação tem menos importância, pelo menos para entender a frase. Agora, se eu falo que ele chegou, eu não poderia cortar esse chegou. Sabe por quê? É essencial que tenha no predicado esse chegou. O que está travando? Mas, enfim. A gente vê que a gente precisa dessa parte. Então, as partes essenciais que não podem ser tiradas... Por que tem um gato miando? Essas partes essenciais que não podem ser tiradas são o núcleo, seja do sujeito ou do predicado. Ou gatinho. Tá, beleza. Vamos na caverna. Eu vou na caverna. Ou, eu vou para a caverna. Vou onde? Na caverna. Beleza. A junta adverbial. A gente vai ter isso. Agora, eu minero a pedra. Ok, eu sou o sujeito que faz a ação. Minerar é a ação que eu estou fazendo, então o núcleo do predicado. A pedra vai ser um objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Estou diretamente exercendo a ação de minerar a pedra. Agora vamos dizer que eu gosto de pedra. Não é direto, entendeu? Eu não estou gostando a pedra. Eu preciso de uma preposição aí no meio. E aí a gente vai acabar ligando o tipo de objeto com o tipo de transitividade do verbo. É o verbo que é transitivo ou não, tá? Então, o verbo vai ser transitivo ou intransitivo, e no caso de um verbo intransitivo vai ser o quê? Eu choro, eu durmo. Na própria ação que está sendo descrita, eu já vou ter ali o objeto. É óbvio que quando eu durmo, eu estou dormindo um sono, ou eu estou dormindo uma dormida, vamos dizer, né? Agora, quando eu choro um choro, eu choro lágrimas. Isso aí é óbvio, entendeu? Então, na própria ação está sendo descrito que eu tô, quem está sofrendo a ação, certo? Agora, no caso de verbo transitivo, não, preciso de um complemento. O complemento do verbo transitivo vai ser o objeto, certo? Então, pensem nisso. O objeto sempre se liga a um verbo, no sentido de que quem sofre a ação sempre se liga à ação sofrida, ok? Tem que pegar carvão pro cara lá. Pegar carvão para o cara. Se eu pego, por exemplo, nesse caso, eu vou dar o carvão para o villager. O carvão é objeto direto e para o villager é objeto indireto, certo? Então eu pego aqui o carvão e dou para ele. Eu estou dando o carvão para ele. Então indiretamente ele está recebendo nesse sentido. Ele é um objeto indireto porque precisa da preposição ali no meio, certo? Por isso é objeto indireto. Ele está indiretamente indo ao objeto. O verbo transitivo indireto precisa dessa complementação com uma preposição e o objeto. Então, vai ter um objeto indireto. Então, a transitividade e o objeto se liga dessa forma. Então, pensem no seguinte. Reflitam sobre o verbo que vocês estão escrevendo, por exemplo. Ou que vocês estão ouvindo, enfim, lendo. Vocês vão ter, eu gosto. Você pode gostar algo? Não, você gosta de algo. Eu posso minerar de algo? Não, eu minero algo. Então, quando esse verbo vai precisar de uma preposição, ele vai ser transitivo e indireto. E o verbo transitivo indireto se liga com o objeto indireto, obviamente, porque o objeto indireto vai ter a preposição, certo? E o verbo transitivo direto não precisa da preposição, ele vai direto ao ponto. Beleza? Quero que essa parte fique clara. E o verbo intransitivo não precisa de objeto, porque fica claro pela própria ação o que eu estou fazendo, certo? Então, se eu chuto algo, eu preciso descrever o que eu estou chutando. Agora, se eu durmo, eu não durmo algo. Eu durmo. Pronto, acabou. Certo? Essa é a questão da transitividade que liga com os objetos. Aí a gente vê tipos de sujeito. Tipo de sujeito simples é o primeiro. Sujeito simples é o quê? Só tem um núcleo. Ok? Então, o menino ou os meninos. Então, ser singular ou plural uma palavra não vai dizer que vai deixar de ser simples para começar a ser composto. Por exemplo. Então, vamos dizer o seguinte. O time é bom. Agora, pode ter partes do time que não sejam boas, mas no geral o time é bom.
Então, essa é a questão do sujeito simples. Tu está simplificando a questão. Então, tu pode colocar um coletivo de pessoas, ou tu pode colocar várias pessoas num coletivo, num grupo só, e vai se tornar simples. Agora, se eu começo a descrever as partes do time, começo a descrever o Luan é tal coisa, o Pedro é tal coisa, entende? Aí vai ser composto. O Luan e o Pedro fizeram tal coisa. O Luan e o Pedro. Luan, Pedro, núcleos do sujeito, certo? O núcleo vai ser o quê? Novamente, o núcleo do sujeito vai ser aquela parte que realmente faz a ação. O resto que está no sujeito, que não é o núcleo, vai ser, por exemplo, um adjunto adnominal, um artigo, os meninos chatos, os dois meninos chatos. Tudo, os dois chatos, está se ligando a meninos. Então, todas as partes no sujeito, por exemplo, que não são núcleo, estão se ligando ao sujeito. Beleza? Deixa eu pegar isso aqui, que eu achei interessante. Essa aqui vai ser minha casa, na real. Não quero nem saber. Já peguei cama? Não. Já peguei 25 ferro, pelo menos. Vou dar esses carvão pro cara lá quando eu encontrar ele. E tem ovelhinha. Eu preciso pegar um tosador. Tá, certo. Vou pegar esse aqui também. Muito obrigado. E aí, o que eu tenho? Simples tem um núcleo só. Então, uma parte que é mais importante, uma parte que não pode ser tirada. Eu não posso falar a frase, por exemplo, o Luan e o Pedro, simplesmente tirar o Pedro e manter o sentido. Não, isso não existe. Então, são duas partes que são essenciais. O núcleo é a parte essencial para que aquele termo seja entendido. Certo? Beleza. Ó, acabou minha picareta. O que a gente vai ter também? A gente vai ter sujeito oculto. O sujeito oculto, tanto simples, o composto, e o oculto, agora eles podem ser determinados. Então, simples está aparecendo ali na frase. Composto também está aparecendo na frase. O oculto não aparece na frase, mas ele pode ser determinado pela desinência do verbo, pela flexão do verbo. Ou seja, eu joguei Minecraft. Então eu posso falar só, joguei Minecraft, mas se pressupõe que sou eu, pela desinência do verbo, certo? Agora, no caso de indeterminado, por exemplo, pensa na questão seguinte. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Então pode ser qualquer um dos dois. Então o indeterminado vai acontecer em terceira pessoa, mas não sempre. Calma aí. Ele vai acontecer nas duas ocasiões, o indeterminado. Primeiro, ele não vai aparecer na frase, certo? Ele não vai aparecer na frase e ele vai estar na terceira pessoa do plural, primeiro caso, quando não aparece na frase. Então, fizeram uma casa, mineraram a caverna. Quem? Eles, elas. Quem deles? Quem delas? Entende? E a gente vai ter o que mais? Preciso tirar essas coisas daqui. Tá, beleza. A gente vai ter essa questão. Então, sujeito indeterminado, ele não aparece na frase e não pode ser determinado. O oculto, ele não aparece na frase, mas pode ser determinado pela desinência do verbo. Agora pensa, ele jogou, ela jogou. Os dois têm a mesma desinência, então não tem como eu saber em muitos casos, sabe? Terceira pessoa do singular, que vai ser o outro caso, primeiro caso, terceira pessoa do plural, quando não aparece, eles fizeram, os meninos fizeram. Não, quando só aparece, fizeram. Pronto, não tem como saber se é eles ou elas. Certo? E aí, no outro caso, vai ser terceira pessoa do singular se tiver o pronome ato no SE. Se. Vai ser o quê? Aluga-se, vende-se. Quem aluga? Quem vende? Não tem como saber, essencialmente. Alguém está alugando, alguém está vendendo. Ou seja, alguém faz a ação, mas eu não posso determinar quem exatamente. Por que é importante falar que alguém faz a ação? Porque no caso do sujeito inexistente, ninguém está fazendo a ação. A ação simplesmente é feita, ela simplesmente acontece. Então, quando alguém existe, ninguém está fazendo essa pessoa ativamente existir. Não, a pessoa simplesmente existe, sabe? Reparar e desencantar. Ah, dá para eu reparar. Mas eu preciso colocar madeira ali, será? Eu não sei, gente. Ou pedra? Gente, não faço a menor ideia. Que susto, cara. Mas enfim. A gente tem essa questão do sujeito indeterminado. O sujeito inexistente, por exemplo, fenômenos da natureza. Choveu, nevou. Quem choveu? Quem que nevou? Ninguém. Só choveu, só nevou. Aconteceu uma ação, mas ninguém fez ela acontecer, sabe? E no caso de existir, há duas pessoas ali. Quem que há duas pessoas ali? Não existe isso. Só há duas pessoas ali. Faz 2 horas. Quem que fez 2 horas? Ninguém. Certo? Beleza.
Esses são os tipos de sujeito. Tipos de predicado: verbal, nominal. Tem que cozinhar essa batata. Predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Certo? Verbal: o núcleo é o verbo de ação. Nominal: o núcleo é o predicativo do sujeito. Então, por exemplo, verbo de ação: andar, comer, dormir, são verbos de ação porque está descrevendo algo. Então, o verbo de ação tem uma noção de conceito daquela coisa, sabe? Então, por exemplo, se eu estou falando que eu dormi, eu estou fazendo a ação de dormir. Agora, eu não tenho como fazer a ação de estar ou fazer a ação de ser. São verbos de ligação, ser, estar, por exemplo. Aí tem outros, por exemplo, andar, parecer. Por quê? Eu pareço triste, eu ando triste, eu não estou andando de forma triste aqui. Não, eu só ando triste. Recentemente tenho andado triste. Eu estou andando de uma forma triste? Não, não é assim que funciona. Certo? Isso fica claro. Falei como se fosse uma ameaça, né? Mas enfim. Não tem mais nada pra cozinhar. Mas beleza. Essa aqui vai ser minha casa, né? Vamos saber. O que eu posso colocar aqui na frente? Aqui, ó. Casinha do Luan Poripá. Casinha do Luan Poripá. Beleza. A gente vai ter predicado verbal, no caso que o núcleo é o verbo de ação, certo? Predicado nominal, no caso que o predicativo do sujeito, o que é? O predicado nominal, o núcleo vai ser predicativo do sujeito. Mas o que é o predicativo do sujeito? Ele tem a função de descrever o estado ou uma característica fixa do sujeito. Ele está triste, ele é triste, ele anda feliz, ele parece triste. Por exemplo, eu sei que eu estou repetindo os mesmos exemplos, mas a questão é essa. Vou pegar esse aqui. Ele só dá isso? Ou ele dá galho também? Quer dizer, galho não, né? Graveta. Oh, meu Deus. Predicado verbal sempre vai ser quando, e é a maioria dos casos, vai ser quando o verbo de ação é o núcleo. Agora, quando eu tenho predicado verbo nominal, vai ser os dois. Ó, vamos dizer assim, que eu acabei de explorar a caverna aqui, estava explorando a caverna e cheguei machucado. Se eu cheguei machucado, eu cheguei e eu estou machucado. Então eu estou descrevendo o estado e característica e a ação que eu fiz ao mesmo tempo. Agora, não dá para confundir predicado verbo nominal, nesse caso de predicativo do sujeito, com o modo. Então vamos pensar da seguinte forma. Se eu estou feliz, esse é o meu estado. Agora, eu fiz a prova de modo... eu fiz a prova estressado. Certo? Vamos dizer o seguinte. Eu andei rapidamente. Eu estou descrevendo o modo que eu andei, não que eu estava rapidamente. Certo? Então a gente tem que parar para pensar nessa questão. Diferenciar predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito vai estar modificando o sujeito, então vai descrever estado ou característica dele. Agora, o adjunto adverbial vai estar ligando ao verbo para modificar o verbo, certo? Então, eu andei rapidamente, não fui eu rapidamente, andei rapidamente, certo? Então, cuidado para não confundir essa questão. E aí tem toda aquela questão ali de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto, eu gosto algo? Não, eu gosto de algo. Então, quando precisa de preposição, verbo transitivo indireto. Está indo indiretamente ao ponto, precisa de uma preposição ali no meio. Preposição. Por isso que tem esse nome, preposição. Certo? Quando eu não preciso de... quando eu preciso de complemento é transitivo. Certo? Quando eu não preciso de complemento, é intransitivo. Quando o meu complemento precisa de preposição, é o verbo transitivo indireto. Isso aqui é... ferro ou de pedra? É de pedra. Beleza, vou colocar lá em casa igual. E aí, eu vou ter o verbo transitivo direto. Pensa assim. Se eu corto algo. Eu não corto de algo. Então, verbo transitivo direto. Se eu gosto de algo. Então, o verbo transitivo, ele vai se ligar com o objeto dele, assim, coladinho. Agora, verbo intransitivo não precisa de complemento, mas se a gente está falando, por exemplo, no caso de a gente ter um verbo transitivo direto e indireto, vamos dizer que eu gostei desse carvão, mas eu quero dar esse carvão para o meu amigo.
eu dou o carvão, objeto direto, para o meu amigo, objeto indireto, certo? Eu dou o carvão ao meu amigo, certo? Dou algo a alguém. Esse a alguém, esse a é preposição, tá? Então, eu acredito que seja isso. Acho que deu para dar uma progredida boa. Já deu 20 minutos de vídeo. E... tchau!